Olá, caríssimos seguidores do canal Estudos da Doutrina Espírita. É uma satisfação mantermos continuadamente essa permanência com a busca pelos valores do entendimento do Evangelho de Jesus através da luz da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Você acompanha conosco, pode se inscrever no canal, pode assistir a todos os vídeos, porque aqui é um curso online gratuito para você. Desde os primeiros vídeos desta obra que estamos carinhosamente refletindo, estudando e divulgando o Espiritismo, compreendendo os códigos de libertação divina do Evangelho de Jesus. Nós já estamos na quarta parte dessa obra, das Esperanças e Consolações. E no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, hoje vamos dar início a mais um tópico: desgosto da vida, suicídio. Acompanhe comigo. É a pergunta 943, realizada por Allan Kardec. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então, por que surge esse desgosto? Por que essa falta de vontade de viver? Por que a falta de alegria para se ocupar com os interesses da vida? E os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, muito interessante esse conjunto de falta de valores ou excesso de valores de posse material. Ociosidade, costume de permanecer na inércia, se permitir a preguiça, fugir dos compromissos, falta do desenvolvimento da potencialidade que nos coloca em permanência com o alimento dos valores divinos e também desses excessos. Perdemos o sentido como espíritos quando se vive os excessos. E os espíritos continuam: para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, essa confiança nas consequências do que nós buscamos realizar, nos apropriando daquilo que realmente nos dá satisfação e sabemos ser coerente com a própria consciência, nós não vemos a hora passar. Fica tudo muito tranquilo para ser realizado. Torna-se árido e torna-se pesado quando nós não suportamos o que estamos fazendo porque não temos a menor compatibilidade com essas escolhas. 944. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Ou seja, eu posso eliminar a minha própria vida? Jesus responde que não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, abreviar a própria vida diretamente ou indiretamente é contra as leis divinas. Na verdade, aquele que atua dessa forma diretamente não está querendo, na verdade, morrer. Está querendo eliminar a dor. Então, com o conhecimento de causa e efeito que a doutrina espírita oferece, com a propriedade da imortalidade da alma, nós passamos a saber que não vamos eliminar nossa dor cometendo o suicídio. Subpergunta A. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, nem sempre ele é voluntário. Pode ser mal inspirado. Pode ser induzido. E a responsabilidade não recai totalmente sobre aquele que o comete. Então, quando optamos por esta conduta, na verdade, não temos noção das consequências. Mas o Espiritismo vem nos dar essa luz. Kardec continua perguntando:
945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhava? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, aqui considerando a ociosidade, a falta de fé, a falta de ocupação útil, de doação de si mesmo, de busca por um sentido para viver. Então, não há desgosto que tire a satisfação do sentido para viver, quando o encontramos. 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete as misérias e as decepções deste mundo. Então, no caso de fugir da dor, fugir da decepção, fugir da realidade, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam, sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, viver exclusivamente pela matéria, por suas posses, por sua satisfação, não nos preenche como espíritos, e é uma incompatibilidade de vida sem sentido. E com a matéria frágil, nós nos tornamos fracos e passamos a ter desgosto com recursos que não esperamos ou que não podemos controlar fora de nós. Subpergunta A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero serão as consequências de tal proceder? Ou seja, aqueles que inspiram esse ato. E aí podemos falar até do mundo espiritual, influências que sugerem o suicídio. Esses, ai deles, responderão como por um assassino. Então, da mesma forma que se tem a responsabilidade de tirar a própria vida, também há na indução do mesmo ato. Torna-se um assassinato. 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraça-os com a maior penura se deixa morrer de fome? Então, intencionalmente, a pessoa se deixa morrer de fome. É um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então, também existe responsabilidade naqueles que estão próximos dos que sofrem e se omitem. Então, ao nos omitirmos perante um dever a ser cumprido, nós também estamos contribuindo indiretamente para essa condição. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Então, mesmo aqueles que se omitem, tendo responsabilidade, aquele que não se esforçou para sair da condição de infelicidade, passou a vivenciar, também é responsável. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, corariam de dever a existência, o trabalho, suas mãos, e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta às costas assim precisais dele? Então, quando nós temos uma adversidade, nós temos a grande chance de fazer brilhar os nossos maiores valores íntimos, tirar de dentro de nós os recursos de maiores potenciais que nem sabíamos que possuíamos. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Estultícia significa tolice. E Kardec faz a pergunta 948.
é tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então é quase impossível viver em desacordo com a própria consciência. Nós temos uma consciência para ouvir, para seguir, e não podemos nos livrar do mal que realizamos, senão realizando o bem, ressignificando a vida, buscando novos valores, e não eliminando a própria vida. 949. Será desculpável o suicídio quando tem um fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, como pensa o que faz. Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. E vem o comentário de Kardec. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus. Então nós ficamos muito preocupados com as nossas reputações e não vivemos a própria consciência, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atendem à reparação. O suicida nada repara. Então, tirar a vida no momento em que se tem o ensejo de reparar um problema, enquanto se está encarnado, é perder essa oportunidade. Porque no mundo espiritual, nós vamos carregar o mal que causamos para nós mesmos sem poder repará-lo. Então, é melhor encarar as consequências e reparar o mal do que fugir desse mal e ter a continuidade da vida mantendo a mesma dor e a condição da iniquidade equivalente. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Então, quero ir para o mundo espiritual e acho que o mundo espiritual vai ser muito melhor do que essa vida aqui. Então, busca o suicídio. Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar. Então, só o bem verdadeiro nos assegura a continuidade da vida em um ambiente de equilíbrio, de paz e saúde espiritual. Pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então temos aqui já um manancial de muitos valores a reconsiderar para buscarmos um sentido para viver, uma ocupação útil, fugirmos à ociosidade, buscarmos a sustentação de valores pela fé, pela crença, buscando então o entendimento através da religião, a oportunidade de valores morais que nos façam conectados a ouvir a própria consciência e viver, gostar de viver, servir, aprender a amar e receber todo o amparo de Deus e jamais ser contra as suas leis, porque seremos contra a nós mesmos. E as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então vamos acolher, vamos amparar, vamos nos fortalecer no propósito da vida para que possamos manter a nossa saúde em espírito e, consequentemente, física. Vamos dar continuidade a esse tópico num vídeo mais adiante. Continue conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.